Fique de pé, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Você já achou para dizer amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Coloque a mão no seu coração, feche a sua Bíblia, deixa marcadinho aí. Senhor, te entregamos esse breve momento onde teremos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor através do Espírito Santo, tendo como instrumento a minha vida através da palavra de Deus. Que o nosso coração esteja preparado, que os nossos ouvidos estejam desagravados, para que possamos ouvir, entender, compreender, mas que em Ti possamos encontrar a força para aplicar todas essas verdades na nossa vida, para que em nome de Jesus, se existe alguma área na nossa vida que precisamos fazer algo que nunca fizemos para viver aquilo que nunca vivemos antes, que essa noite seja uma noite especial e marcante na tua casa. Nós cremos nisso e pela fé, de maneira antecipada, porque a fé, ela se apropria daquilo que ainda não aconteceu, mas que pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, nós já vemos que algo novo já está acontecendo neste lugar. Se você crê nisso, levante as suas mãos e declare: eu creio que essa noite será uma noite marcante na minha vida. Eu creio que essa noite será uma noite transformadora na minha vida, porque o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar. E aonde a presença do Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. E nós cremos que essa noite será uma noite especial na presença do nosso Deus. É a oração que nós fazemos e a fazemos com gratidão, e em nome daquele que vive e reina para todo sempre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você possa dizer amém e dar glórias a Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. E tomar o seu lugar. Nós estamos vivendo aí um tempo novo, estamos ainda no início de um novo exercício, de um novo ano,
Falei domingo passado pela manhã sobre projetos, sobre algo que nós idealizamos, e nós compartilhamos que um ano novo ele tem a simbologia de algo novo, um ano de realização de sonhos, de projetos, mas para que seja um ano efetivamente novo, não só no calendário, mas novo em circunstâncias, novo em realizações, novo em concretização de sonhos e projetos, eu creio que faz necessário que nós tenhamos também atitudes novas. E o bispo estava falando sobre vinho novo em odres novos. O pastor Moisés falou sobre a glória da segunda casa, que será maior do que a primeira. E queria pensar com os irmãos nessa noite, como tomar atitudes novas em um novo ano. O apóstolo Paulo diz que, se assim alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas ficaram para trás, e eis que se fizeram novas. Jesus quer ministrar o novo para cada um de nós nessa noite. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Amém. Um tempo de oportunidades, um tempo de possibilidades em nossa vida. Agora, eu quero compartilhar com os irmãos alguns aspectos dentro do texto que nós lemos, dentro desse contexto, para que em nome de Jesus a gente viva o novo, o tempo de novas oportunidades, de novas possibilidades em nossas vidas. E quando eu olho para esse texto, versículo 22 diz assim, olha aí por favor: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A primeira atitude que eu acredito que faz-se necessário tomar para que diante de um ano novo a gente viva realizações novas, é que nós precisamos vencer os traumas e complexos do passado. Isso está no texto? Está no texto. Como eu costumo dizer, muito mais do que aquilo que está explícito, mas eu acredito que Jesus, quando ele ministrava alguma situação, não só aos discípulos, mas àqueles que dele se aproximavam, Jesus sempre queria ensinar alguma coisa. E quando Jesus compele, quando Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco para passar a outra margem, é porque Jesus tinha algo para ensinar aqueles discípulos. E para que a gente viva um tempo novo, não só no calendário, mas em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos vencer os traumas e complexos do passado. Quando Jesus fala, olha, quando Mateus disse que Jesus compeliu os discípulos, compelir é constranger, é forçar, é obrigar alguém a alguma coisa que ele não quer fazer. Pergunto, você já fez alguma coisa que você não queria fazer? Quem já fez alguma coisa que não queria fazer? Mas você sabia que fazer aquilo que você não queria fazer ia fazer bem para você, ainda que você não quisesse fazer. Eu ouvi uma frase, eu não costumo ouvir ele ministrar, mas do Sim Barreto. Ele diz: faça por obrigação até que se torne prazer. Em alguns momentos, por exemplo, na nossa vida devocional, a gente não tem prazer de ler a Bíblia, a gente não encontra prazer em orar, por causa do momento que nós vivemos. Mas faz-se necessário orar, mas faz-se necessário ler a palavra, ter a nossa vida devocional, ainda que o nosso corpo e a nossa alma não queira. E eles não queriam entrar no barco, eles não queriam passar para outra margem. A grande pergunta para nós nessa noite é: por que os discípulos não queriam entrar no barco? Pergunta para quem está perto de você. Por que você acha, irmão, que os discípulos não queriam entrar no barco? Por que foi obrigado Jesus compelir? Por que Jesus ele precisou forçar, obrigar os discípulos a fazer alguma coisa que eles não queriam fazer? Por quê? Responda: por causa de experiências passadas.
Por isso Jesus obrigou eles a entrar no barco. Se você voltar algumas páginas, você vai ver em Mateus 8 que eles passaram também por um momento difícil, em que Jesus pediu que eles entrassem no barco para passar por uma outra margem. E Jesus dormia, Jesus estava no barco, Jesus dormia na polpa do barco, e eles fazem aquela pergunta que nós conhecemos, quando se levanta um grande temporal, e eles olham para Jesus assim: o Senhor não se importa que nós pereçamos? E aí Jesus levanta, repreende o mar, acalma o mar. Eles haviam passado por um momento difícil, e Jesus disse para eles naquela ocasião: por que vocês são assim tímidos? Por que vocês não têm fé? Está lá em Mateus 8, de 23 a 27, registrado em Marcos 4, de 35 a 41. Essa foi uma experiência traumática para os discípulos. E trauma é uma intercorrência que altera a sucessão natural de eventos relativos à saúde do organismo humano, seja ela mental ou física. E trauma na medicina nada mais é do que um dano físico. Mas nós também podemos entender trauma como uma desagradável experiência emocional de tal intensidade que deixa uma marca, não física, não no corpo, não aparente, mas o trauma pode deixar uma marca na mente do ser humano. E uma experiência emocional de tal intensidade desagradável que deixa esse trauma, faz com que a pessoa comece a desenvolver memórias traumáticas. E quando Jesus se aproxima dos discípulos e diz assim: vamos lá, rapaz, vamos lá, discípulos, vamos entrar no barco e vamos passar a outra margem. Porque eles tinham vivido uma experiência traumática anterior, eles acessaram as suas memórias traumáticas, revivendo aquela situação anterior, e eles disseram: não entro mesmo, estou conjecturando, o texto não diz isso, que eles responderam isso para Jesus. Mas se o texto me diz que fez necessário Jesus compelir os discípulos a entrar, eles não queriam entrar. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. Experiências traumáticas. E esses eventos traumáticos de ordem psicológica têm a capacidade de causar repercussões futuras na vida do indivíduo. Essas marcas que não são aparentes, mas são internas, elas vão nos prejudicar não só no hoje, mas vão nos prejudicar no amanhã também. E Jesus, entendendo isso, é como se Jesus dissesse: vou preparar um momento para ministrar algo novo na vida dos discípulos e apóstolos. Mas para que eles vivessem um novo, eles precisavam vencer os traumas e complexos do passado. Essas experiências traumáticas que geram essas memórias traumáticas, elas começam a somatizar. O que é somatizar? É gerar no corpo do ser humano alguns indícios, algumas indicações de que ele não está bem. Por exemplo, angústia, sufocamento, ansiedade, insegurança, falta de humor, ressentimentos aliados a alguma dor. E tudo isso, essas dificuldades de tomada de decisão, pode gerar no nosso coração incredulidade, que nada mais é do que a perda da fé, pensamentos indesejados, aumento das preocupações. E esses traumas nós poderíamos resumir como feridas ou cicatrizes ou situações não resolvidas. Existia uma situação na vida dos discípulos não resolvida, e aí Jesus prepara um momento
poder tratar do coração e da mente desses homens. Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Estudos comprovam que a mente do ser humano tem a capacidade de guardar com maior facilidade os fatos que geram dor, os fatos negativos, do que os fatos que geram alívio, felicidade e refrigério para a sua vida. A nossa memória tem a capacidade de prender, tem a capacidade de apreender fatos, muito mais fatos negativos do que positivos. E aquele que nos criou sabe disso. Por isso é importante a gente aprender a dominar os nossos pensamentos. Porque se a gente não aprender a dominar os nossos pensamentos nos roubam. Por isso, depois você lê lá em Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 20, ele está só relembrando e rememorando fatos que trouxeram dor à sua vida. E aí daqui a pouco ele diz aquele versículo que nós conhecemos: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a partir do versículo 21, para quem estuda talvez identifique, caramba, parece que Jeremias ele é bipolar. Ele no momento está muito triste, daqui a pouco ele está alegre. Por quê? Porque ele resolveu gerenciar os seus próprios pensamentos. Por isso o próprio apóstolo Paulo, e o bispo está falando hoje isso pela manhã, que quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: finalmente, no que pensar, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque às vezes os nossos pensamentos são só povoados por questões negativas, e a gente esquece daquilo que Deus já fez na nossa vida. E Jesus prepara esse momento para restaurar a vida dos discípulos, e para que a gente viva um novo de Deus, que Deus tem preparado para cada um de nós. A gente precisa vencer os traumas e complexos do passado. Por isso, um dos motivos, claro que não foi só esse motivo, mas um dos motivos de Jesus compelir os discípulos a entrarem no barco é porque ele sabia que existiam feridas na vida dos discípulos que precisavam ser curadas. E os traumas, que são essas feridas não curadas, ela nos rouba, ela nos paralisa e ela nos priva de viver coisas lindas e extraordinárias que Deus tem preparado para cada um de nós. E se você entrou aqui nessa noite com algum trauma, com alguma experiência dolorosa do passado, nessa noite Jesus te oferece a restauração. Se você crê nisso, levante acima da sua mão e diga: eu creio que essa noite é uma noite de restauração para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Para que a gente viva o novo, Jesus não só ministra a restauração de experiências dolorosas do passado, mas nós aprendemos também nesse texto que nós jamais espere que as circunstâncias exteriores contribuam para que você viva o novo de Deus na sua vida. Jamais espere que as circunstâncias exteriores contribuam para que eu e você, para que cada um de nós viva o novo de Deus. Quando eu olho para esse texto, quando Jesus despede as multidões, no versículo 23, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde estava ele só. Versículo 24: entretanto, o barco, os discípulos estão no barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. Eles estão revivendo o mesmo episódio anteriormente vivido, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita assim comigo, por favor. O vento, diga mais forte, o vento era contrário. Não era favorável, não. O vento era contrário. Ventos contrários.
tempestades, elas existem. Elas não só existem, os ventos contrários não só existem, mas eles chegam para todos nós. Repito, as tempestades e os ventos contrários existem, mas eles não só existem, eles chegam na vida de todos nós. O autor de Eclesiastes, ele diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que santifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O que ele está dizendo? Independente da classe social, independente da idade, independente do nível de instrução, independente se crendo em Deus ou não crendo em Deus, ele está dizendo que nós não vivemos numa bolha, nós não estamos blindados às circunstâncias adversas da vida, porque os ventos, nesse caso aqui, eram ventos contrários. Mesmo crentes no Senhor Jesus, mesmo salvos pela graça de Deus, estamos sujeitos às lutas, estamos sujeitos às doenças, estamos sujeitos às aflições, estamos sujeitos às tribulações e às tempestades da vida. E há muito tempo atrás, eu preguei uma mensagem falando que as tempestades, elas são inevitáveis. Jesus, quando no seu ministério, ele disse em João 16, essas coisas nos tem dito para que tenhas paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas sem de bom ânimo. Ele não nos ausentou da aflição, mas ele nos prometeu alívio no meio da aflição. Por quê? Porque as tempestades são inevitáveis e muitas delas são indesejáveis. Ou melhor dizendo, muitas delas são inesperadas. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente entende que eles não estavam preparados para a tempestade. Por quê? Porque a tempestade não marca a hora, ela chega de maneira súbita na nossa vida. Ela não toca a nossa campainha, ela não manda um e-mail, WhatsApp dizendo, tal dia, tal hora, em tal momento, tal circunstância, vou chegar na sua vida. Acontece isso, irmão? Sim ou não? Não, não acontece isso não. Simplesmente acontece. De maneira inesperada. E quando os discípulos entraram no barco, não havia tempestade. E foi algo inesperado. E as tempestades, elas são inevitáveis, inesperadas e muitas delas. E aqui entra muitos questionamentos. Muitas delas são inadministráveis. Ou seja, foge ao nosso controle. E aí a gente fica preocupado. Porque afinal de contas, a gente gosta de estar no controle. Muitas delas são inadministráveis. E os discípulos, ou a grande maioria deles, eram pescadores, conheciam aquele lago, era um lugar doméstico para eles, era o território deles, onde eles tinham domínio. A gente precisa pensar sobre isso. Jesus prepara algo para tratar do coração dos discípulos, das suas memórias traumáticas, num lugar onde eles tinham um aparente domínio, conhecimento teórico e vivencial. Mas as tempestades, sendo inevitáveis, inesperadas, inadministráveis, nós precisamos entender que ainda assim, todas elas são instrutivas e pedagógicas. Todas elas são instrutivas e pedagógicas. Para quê? Para fortalecer a nossa musculatura espiritual, para fortalecer a nossa alma, para fortalecer a nossa fé, para que a gente tenha experiência com Deus, para que a gente chegue mais perto de Deus. E a gente precisa entender que esse processo aqui, tudo está no controle do Senhor Jesus.
mas para que eles vivessem algo novo. Algumas experiências passadas precisavam ser resolvidas para que eles vivessem um novo. Eles não poderiam colocar a confiança deles nas circunstâncias exteriores. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo para que eles pudessem viver o novo, eles precisariam vencer o medo. Falamos de experiências traumáticas, mas quando a gente olha o versículo 26, diz no versículo 25 que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados, exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo. Qual era o sentimento que dominava a vida deles aqui? Medo. E para que a gente viva o novo, a gente precisa vencer o medo. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. É um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. E esses medos, eles não têm uma causa específica, mas eles podem estar relacionados a diversos fatores, dentre eles histórico familiar, fatores genéticos, aos traumas e dificuldades vividas ao longo da vida. Agora, o que nós precisamos entender que é mais importante? Existem medos que são reais e existem medos que são irreais. Quando a gente olha para esse texto, eles estavam aterrados, aterrorizados. O sentimento que dominava a vida deles era o medo. Era o medo real ou era o medo irreal? O que você acha? Era o medo real? Era o medo real. Porque o texto diz que começou o vento açoitando, o barco começou a ser açoitado pelas ondas, e eles estão vendo, achando que é um fantasma andando por sobre as águas. Era o medo real por causa das águas. Agora, os medos reais são associados a situações que realmente oferecem risco para a gente. É um sistema protetivo que a gente desenvolve para que a gente se preserve em algumas situações. Isso é bom, é bom. Agora, existem medos que são irreais e que, se nós nos deixarmos dominar por esses medos que não são reais, mas são irreais, eles nos paralisam e a gente jamais vai viver o novo de Deus na nossa vida. Esses medos irreais, que eu chamo de medos emocionais, dizem respeito ao temor de passar por alguma situação que possa vir a provocar algum tipo de dano na nossa vida. A gente começa a conjecturar situações na nossa mente em que, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então acho melhor eu não fazer isso. Por quê? Porque eu fui dominado pelo medo de tal maneira que isso me paralisou, me impedindo de fazer alguma coisa que poderia ser benéfica para mim. Um medo irreal. Medo de fracassar. Sabia que tem pessoas que têm dificuldade de ir lá distribuir um currículo? Tem pessoas que têm dificuldade e têm medo de começar um empreendimento novo. Por quê? Porque tem medo de fracassar. Ele tem medo de dar errado. Existem pessoas que têm medo de dar errado na vida. Isso é um medo irreal. São construções que a gente desenvolve na nossa mente achando que aquilo que a gente vai fazer vai dar errado. Medo de se frustrar. Existem pessoas que não fazem algumas coisas porque não só tem medo de fracassar ou de se frustrar, tem medo de frustrar o outro. Porque ele vive uma vida esperando a aprovação do outro. E para hoje isso a rede social nos ajuda muito, né? A gente faz
O Luiz falou hoje sobre o cinema, sobre o selfie, né? Que a gente tanto idolatra. Existem pessoas que estão aí caminhando, desenvolvendo as suas vidas, esperando o reconhecimento do outro. Tudo que fazem, postam. Tudo que fazem, colocam na rede. E eu me cobro, me pergunto, e faço algumas perguntas. Existem pessoas que deixam de viver os momentos. Isso eu vi no estudo que a grande maioria das pessoas hoje, por exemplo, que vão assistir um show, elas não assistem um show, elas levam seus smartphones, elas gravam o show estando presente para assistir o show em casa, quando ela teve a oportunidade de viver no momento, assistindo aquele show no presente, e ela não viveu aquilo, mas ela escolheu abrir mão daquele momento para que, uma vez filmando aquele momento, ela pudesse compartilhar aquele momento com outras pessoas. Isso é interessante. Estava vendo uma viagem de uma pessoa esses dias, e aí compartilhei com a esposa. Disse, meu Deus, eu tenho que parar de ver esse negócio de Facebook, está me adoecendo. E adoece mesmo na nossa alma, irmão. Se tem um negócio que adoece a nossa alma, é rede social. A gente se deixa levar por isso. Na foto todo mundo lindo, bonito. Mas ele estava compartilhando com a esposa. Mas interessante, né? A gente conhece um pouco mais. A pessoa estava viajando com uma outra pessoa que a gente sabe que elas não se dão. Mas na foto todo mundo abraçado e lindo. Eu falei assim, na foto todo mundo lindo. Mas aquilo é verdade? Não é verdade. Medos irreais. Sabia que existem pessoas que têm medo de serem criticadas? Por isso não fazem. Existem pessoas que têm medo de serem abandonadas. E esses medos emocionais, eles despertam insegurança e geralmente estão relacionados a um sentimento de incapacidade, inferioridade e não merecimento. As pessoas que têm desenvolvido esse sentimento de incapacidade, de inferioridade, de não merecimento, ela começa a desenvolver esses medos irreais e ela paralisa. E esse tipo de medo é capaz de paralisar a vida do indivíduo, que aí ele passa a viver uma vida, mas perdendo oportunidades, desistindo de sonhos, se afastando de pessoas importantes, porque ele desenvolve medos. Eu creio que essa é uma noite preparada por Deus e pelo Espírito Santo, para que, se existe algum medo na nossa vida, seja um medo real, seja um medo irreal, emocional, dele nos libertar de todo medo. Você crê que você pode levantar suas mãos e dar glórias a Deus? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, diz o salmista. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. E quando ele fala que quando os malfeitores se sobrevêm para me destruir, quando eles se levantam, às vezes esses inimigos, eles são exteriores, mas eles podem ser também interiores. Inimigos que nós desenvolvemos na nossa própria alma. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 18, diz: no amor, ou no verdadeiro amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor, complete para mim, lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E Jesus está trabalhando essas áreas na vida dos discípulos para que eles pudessem viver o novo.
Para vivermos o novo, nós precisamos andar por fé. Quando eu olho para o versículo 27, eles estão aterrados, eles começam a exclamar, dizendo que é um fantasma, tomados pelo medo, eles começam a gritar, mas Jesus, versículo 27, imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus respondeu para Pedro, dizendo: vem, vem. Sabe o que eu fico pensando aqui, irmãos? Pedro ainda tinha uma dúvida no seu coração. Pedro não tinha certeza que era Jesus, mas ele foi pela fé. E nós falamos no domingo pela manhã passado que a fé é a certeza. A fé nada mais é do que convicção. E nós falamos sobre a falta de convicção, a falta de firmeza e a falta de espiritualidade em Tiago 4, a partir do versículo 13, quando o apóstolo Tiago diz assim: vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, ficaremos ali 1 ano, faremos negócio e ganharemos muito dinheiro. E aí ele diz: quando na verdade vocês não são como uma palha que o vento dissipa. Quando na verdade vocês deveriam dizer: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, iremos. Se Deus quiser, prosperaremos. Se Deus quiser. O que é isso? Nada mais é do que viver uma vida de fé. Porque viver uma vida de fé nada mais é do que a perda da autonomia, e a gente passa a viver uma vida de dependência de Deus. Dependência. Quando Jesus convida Pedro dizendo: vem, o que Jesus está querendo ministrar a Pedro? Pedro, passe a depender de mim. Passe a viver dependendo daquilo que eu digo para você, Pedro. Porque na natureza da fé, quando o autor de Hebreus, em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, às vezes a gente quer usar a nossa fé para mover Deus, para que a gente seja agradável, para satisfazer as nossas necessidades, quando na verdade o autor de Hebreus diz assim: sem fé, sem viver pela fé, é impossível você viver um estilo de vida que agrade a Deus. Na verdade, esse viver pela fé nada mais é do que eu escolher pela fé agradar a Deus. Agradar a Deus com o meu estilo de vida. Então eu entendo que quando eu digo que eu vivo pela fé, que eu escolho viver pela fé, para que eu viva o novo de Deus, é como se eu estivesse dizendo para Deus: muito mais do que mudar a minha situação, é mudar a minha condição. É isso que Jesus está tentando ministrar a Pedro. Muito mais do que mudar a sua situação, Pedro, de ver a tempestade, os ventos, de achar que eu sou um fantasma. Eu quero mudar a sua condição. Muito mais do que mudar as circunstâncias exteriores. Eu quero mudar, Pedro, aquilo que está lá dentro do seu coração. Eu quero mudar aquilo que só você sabe. E quando eu permito isso, quando eu ando pela fé, eu começo a crescer, eu começo a amadurecer, eu começo a ter o meu caráter transformado. Eu até compartilhei nesse domingo, eu deixo de ser um crente bebê. E no domingo passado nós apresentamos, como é que é o nome dele, o filho da Valéria? Vitor. Eu até falei assim, ilude-se. A Valéria se ilude, que é a mãe, achando que
O bebê, quando chora, ele está sentindo falta da mãe. Não tá? Ele está sentindo falta do seio da mãe. Ele está sentindo falta do alimento que satisfaz o bebê. Por quê? Porque ele não tem ainda a consciência. A consciência é o guia normativo que nós temos. A consciência de quem se depende. Ele está achando que depende do leite. Mas na verdade depende de quem? Da mãe. E quando ele começa a crescer, ele começa a desenvolver essa capacidade de discernir de quem ele depende. Ele entende que muito mais do que o leite, ele depende da mãe. Quando a gente não desenvolve essa capacidade de viver pela fé, a gente vai viver uma vida sendo um crente bebê. Porque a gente não consegue discernir e entender de quem a gente depende. A gente só busca Deus por algo que Ele pode nos dar, por uma satisfação que Ele pode realizar na nossa vida, um desejo pessoal. Mas na verdade eu não quero depender dEle. Eu quero a minha autonomia, mas usufruindo dos benefícios de ter um Deus. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que Jesus está tentando ministrar. Pedro, olha só, quando eu te chamo para andar sobre as águas, ainda que você nem consiga enxergar humanamente que sou eu que estou mandando você andar, pela fé você pisa na água e vem, rapaz. Porque eu quero mudar algo que está no seu coração. Eu quero que você não olhe mais para as circunstâncias. Eu quero mudar a sua condição de tal maneira que você não dependa mais das circunstâncias exteriores. Você depende apenas da minha palavra. Para que vivamos o novo, nós precisamos fazer, e aqui está o nosso tema da mensagem, nós precisamos fazer o que nunca fizemos, para experimentar o que nunca experimentamos. Quando Pedro responde dizendo para Jesus: se é o Senhor mesmo, versículo 28, manda-me ir contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele, pela fé, na continuação do versículo 29, diz assim: e Pedro, descendo do barco. Você pode repetir isso comigo? E Pedro, diga assim: Pedro desceu do barco. Olha para quem está perdido assim: ó, Pedro desceu do barco, irmão. Olha para ele assim: Pedro desceu do barco. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pergunto, eu gosto muito de fazer perguntas. Eu não sei muitas respostas não, mas eu gosto de fazer perguntas, porque eu acredito que algumas perguntas são respondidas com outras perguntas. Pergunto, diante das circunstâncias, qual era o melhor lugar para se estar, irmãos? No barco. Diante das circunstâncias, o melhor lugar para se estar era onde? No barco. Mas, se fosse eu e se fosse você, onde nós ficaríamos? A grande maioria de nós ficaríamos no barco. Por que nós ficaríamos no barco? Porque o barco é o lugar, abro aspas, da aparente segurança. Porque o barco é o lugar da autopreservação. Porque o barco é o lugar da zona de conforto. Porque o barco é o lugar da mesmice. No momento anterior, em Mateus 8, no mesmo ou no temporal que se levantou, onde que eles ficaram? No barco. E agora, tudo indicaria que eles ficassem no barco.
Mas Pedro falou assim: não, mas tem uma coisa aí, vou. Se és tu mesmo, manda-me ter comigo contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E diz que ele, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com os Jesus. Os discípulos já haviam passado por aquela situação, mas a reação de um deles foi totalmente diferente. Qual o aprendizado? Pedro saiu do lugar da aparente segurança. Pedro saiu do lugar onde havia um sentimento de autopreservação. Pedro escolheu sair do lugar da zona de conforto. Pedro resolveu sair da mesmice. E eu gosto assim, de imaginar, será que os outros discípulos não disseram para Pedro assim: rapaz, você está doido? Fica aí, rapaz. Vai sair do barco. Você já conviveu com pessoas que você disse: vamos fazer alguma coisa assim diferente. Você está doido? Faz isso não, rapaz. Você já conviveu com gente assim? Os pessimistas. Que isso, rapaz? Não, rapaz, não. Para vivermos o novo de Deus. Você crê que Deus tem algo novo na sua vida? Quem crê? Levanta a sua mão assim e diga assim: eu creio. Diga assim: eu creio, irmão. Mas para vivermos o novo de Deus, eu e você, precisamos sair do barco. Pois o novo de Deus nem sempre está na mesmice. Existem coisas que a gente precisa continuar fazendo, claro. Mas, se às vezes estamos vendo que o resultado da nossa semeadura não é aquilo que a gente esperava, a gente tem que voltar, ver aquilo que a gente semeou, se é que a gente quer um resultado diferente. O novo não está na mesmice, na zona de conforto. O novo não está na aparente segurança, não está no sentimento de autopreservação. Mas quero te dizer que em muitos momentos o novo de Deus está na inovação. Sabe o que é inovar? É não remover alguns marcos, mas procurar uma metodologia diferente de se fazer. Não é mudar radicalmente. Inovar é você fazer alguma coisa que você nunca fez antes. É renovar, é restaurar. Muitos de nós ficaríamos no barco. Sabe por quê? Porque muitos de nós temos um medo que é categorizado como cainofobia. Sabe o que é isso? É medo do novo. Cainofobia é medo do novo. Fazer algo novo, que isso, pode dar errado. Por isso, talvez muitos pensem que é melhor fazer o que todos estão fazendo. Agora, se nós não estamos satisfeitos com aquilo que a gente tem vivido, se nós queremos viver um tempo de novidade, viver um tempo de possibilidades, está na hora de fazermos aquilo que nunca fizemos antes. E a gente pode aplicar isso aqui em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, no nosso matrimônio. Se a gente quer viver algo novo no nosso casamento, ame como você nunca amou antes, para que você seja amado como você nunca foi. Talvez a gente queira um trabalho, uma realização do trabalho. Trabalhe como você nunca trabalhou antes, para que você seja promovido como você nunca foi antes. Talvez a gente queira uma realização do estudo. Estude como você nunca estudou antes, para ser aprovado como você nunca foi antes. Talvez você esteja na busca de conhecimento. Leia como você nunca leu, para ter o conhecimento que você nunca teve.
é fazer algo que você nunca fez para viver aquilo que você nunca viveu. Semeie o que você nunca semeou para colher como você nunca colheu. Seja responsável como você nunca foi para ser reconhecido como você jamais foi. Persevere como você nunca perseverou para superar as adversidades como você nunca superou. Na nossa vida com Deus, ore como você nunca orou para ter as revelações do reino que você nunca teve. Leia a Bíblia como você nunca leu, para entender os planos de Deus como você nunca entendeu. Se envolva na obra de Deus como você nunca se envolveu, para receber de Deus aquilo que você nunca recebeu. Cuide da sua saúde física, mental, emocional, espiritual como você nunca cuidou, para usufruir de uma saúde plena, de vigor pleno como você nunca teve antes. Faça a sua parte como você nunca fez antes, para que você possa viver algo novo que você nunca viveu anteriormente. Se você está entendendo isso, levante as suas mãos e dê glórias a Deus. Pedro fez o que nunca tinha feito, por isso ele teve a oportunidade de viver aquilo que nenhum dos discípulos viveu. Porque a gente olha Pedro como fracassado, olhou para as ondas, foi repreendido por Jesus, começou a afundar, mas ninguém foi atrás de Pedro. No entanto, Pedro foi o único que teve uma história que pôde contar algo diferente que viveu naquela noite. O único que pôde contar que viveu algo diferente naquela noite foi Pedro, porque os outros viveram a mesma história lá de Mateus 8, lá de Marcos 4. O único que viveu uma história diferente foi Pedro. Por quê? Porque ele fez algo que ele nunca havia feito antes. É noite de nós vencermos os nossos traumas. É noite de nós vencermos os nossos complexos. É noite de nós não olharmos mais para as circunstâncias. É noite de nós vencermos os nossos medos. É noite de nós decidirmos andar por fé. É noite de nós sairmos do barco e fazer aquilo que nós nunca fizemos, para que em nome de Jesus nós vivamos aquilo que nós nunca vivemos, para a glória e louvor do nosso Deus. Você pode dizer amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida. Eu não sei o que você precisa fazer de diferente para que o resultado seja diferente. Mas com certeza, se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele traria alguém aqui que precisa ou que precisaria ouvir essa mensagem. Eu queria que você, nesse momento, você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e fizesse uma análise da sua vida diante de novos sonhos, de novas oportunidades, de um novo ano. O que nós precisamos fazer de novo para que o novo de Deus se concretize na nossa vida? Além das ondas,
So
do Mestre, nas mãos do Todo-Poderoso, que sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele conhece o meu coração. Ele sabe dos meus medos, das minhas inseguranças, dos meus traumas. E eu estou diante dele e eu quero ser curado por ele, curado desses traumas. Ele lança tudo no mar do esquecimento. Quem sou eu para me lembrar se ele já esqueceu? O grande preço foi pago na cruz do Calvário para que haja cura, para que haja restauração da minha vida. Então eu levo as minhas mãos para o Mestre e declaro: eu quero ser curado, Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Abra tua boca e declara: eu quero esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu quero esquecer dos traumas. Eu quero esquecer das palavras de derrota que lançaram sobre a minha vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Eu quero avançar. Eu quero crer. Eu quero avançar em fé. Eu quero dar passos de fé nesta noite. Porque eu sou teu e eu quero viver os teus planos para a minha vida. Eu sou teu. A minha vida é tua. A minha casa, a minha família, ela pertence a ti, Senhor. Eu lanço fora todo medo. Se você tem medo de se lançar sobre essas águas, se você tem medo de iniciar novos projetos, estamos no início de um novo ano. Coloque a mão no seu coração e declare: Senhor, eu quero sentir o teu verdadeiro amor por mim. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor de Deus sobre a minha vida, ele lança fora todo medo. E em nome de Jesus nós queremos lançar fora tudo que queria impedir, ó Deus, de nós vivermos os teus planos para a nossa vida. Nós lançamos fora em nome de Jesus. Abra tua boca e declara: eu lanço fora em nome de Jesus. Eu lanço fora todo medo. Eu derrubo em nome de Jesus todas as barreiras que tentam me impedir de viver os teus planos para a minha vida, de viver o novo de Deus na minha vida. Porque eu sou teu, tu és meu. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Eu entrego o meu coração a ti. E eu declaro: eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver os teus planos para a minha vida. E eu tomo posse em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor. Leva essa palavra no seu coração. Se aproprie dessas verdades. E usufrua do novo de Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Ele tem algo novo para você nesse novo ano, em nome de Jesus. Te agradecendo, Senhor, por essa noite tão especial na tua casa e na tua presença, onde fomos flechados pela tua palavra, onde fomos despertados, animados, renovados pela tua palavra e pela tua presença. E que essa semente tão linda e tão importante da tua palavra não se perca ao longo dessa semana, mas que possamos reavivá-la cotidianamente através dos nossos devocionais, de uma vida de oração, entendendo que o Senhor espera que a cada dia nós nos movimentemos de maneira diferente, em conhecimento, em busca de um Deus Todo-Poderoso que nos ama e que tem algo especial preparado para cada um de nós. Leva-nos em paz, nos dá uma noite descansadora, abençoada e uma semana próspera na tua presença. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus e que você diga amém. Nós temos cantina? Nós temos cantina. Se você quiser, antes de ir embora, fazer um lanche, será muito bom. Uma boa noite, queridos.
Até quarta-feira, no nosso encontro às 19h30.